Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés escuchando. Hoy es un martes más de Mujeres con Historias para Contar Europa. Mi nombre es Cristina Bravo, soy embajadora de Lima, Perú. Me estaba confundiendo de dónde era. De Lima, Perú, embajadora de Mujeres con Historias para Contar. Bueno, yo soy la anfitriona del día de hoy, que voy a dar la bienvenida pues a mi compañera Keila Tavares. Ella es de Brasil y tiene pues una súper invitada. Antes de eso, quería comentarles que Mujeres con Historias para Contar pues es una asociación civil sin fines de lucro de mujeres co-creando justamente un espacio donde compartimos historias inspiradoras, motivadoras, de mujeres protagonistas de sus propias vidas, que eso es lo más importante. Son dos continentes, el continente europeo y el continente americano, que se unen para escuchar justamente por el Instagram estas historias inspiradoras. Y lo más importante, que las motiva a seguir adelante. Aquí en estas historias, en esta escucha, estamos practicando realmente la escucha activa, practicamos mucho la sororidad entre mujeres, que es muy importante hoy en adelante. Bueno, voy a ver si está mi compañera ya conectada para poderla invitar. A ver, vamos a esperar que mi compañera se pueda conectar. Ahí está. Hola, Keilita, ¿cómo estás? Keila, te mando la invitación. ¿Ya, Reina? A ver, te mando la invitación. Hola. Hola. Hola, Keila, ¿cómo estás? Mira, te juro de verdad que yo iba a salir con el pelo recogido y con mis lentes y después dije, ay, no voy a parecer profesora. Y tú, mira, tú con el pelo recogido y con Tal espejo. cual, Cris, ¿cómo estás? Íbamos a coordinar nosotros. Iban a creer que habíamos coordinado anticipadamente. Voy a invitar, valga la redundancia, a tu invitada del Nelly. día de hoy. Eh, Está como Nelis Sí, en sí. el Instagram también. Hola, hola, hola a todos, Ok. a todas. A ver cómo está aquí. Sí, está como Mm, Nelis Correa. Sí. Nelis Correa, a ver, espérame un Una, segundo que una, voy a... Nelis sí, Correa. una muy, muy, muy guapa. Aquí está, ya la vi, Nelis Correa Sí, oficial. está aquí, ella dice sí. Ya está, ya la invité. Ahí Olá, está. Hola, qué guapa, obrigada. Nelly. De Gracias, ahí tenemos que hacer un gracias. tutorial para que nos enseñes a hacer el turbante, ¿ah? Nos tienes que enseñar a hacer el turbante, porque Sí, es toda ¿verdad? una Não tem, técnica. não tem problema, Una, posso te ensinar sim. sí, una vez lo intenté, sí, una vez lo intentaron, pero estás muy guapa, muy guapa. Obrigada. Bueno, bienvenida, Nelly. Aquí la presentación oficial te la va a hacer nuestra amiga Keila. Yo, como anfitriona, me voy a quedar en el backstage mirándolas, escuchándolas, por si hubiera algún Ok, muito inconveniente obrigada. para poder apoyarlas, ¿sí? Pero el espacio es suyo. Antes de que acabe el Perfecto. espacio, Ok, yo me vuelvo a conectar obrigada. Muchas con ustedes, gracias, ¿sí? Cristi. Un abrazo. Un abrazo. De Bueno, nada, Keilita, de Nelly, nada. bem-vinda. Oiê, tudo bem? Tudo e você? Me sinto, me sinto mais segura agora, porque ela falando em espanhol, eu estava entendendo tudo, mas eu pensei, e se eu falo e ela não me entende? Mas vamos lá. Não se preocupa, eu estou aqui e dou uma ajudinha. Bom, o Não tem primeiro problema. é agradecer a sua presença aqui, Obrigada. agradecer que você abra um pouquinho da sua tão grande história, dizer olá Obrigada. a todas a todos e a todas que aqui estão, um olá a la querida comunidade de Mulheres com Histórias para Contar, um saludo a cada uma de nossas queridas mulheres. Bom, Nelly, só o título já é tremendo.
Ah, sim. Já se fala de poder. Vamos conhecer um pouco da Nelly. A Nelly que é gaúcha, Nelly que é empreendedora, Nelly que é essa mulher empoderada que empodera, Sim. e ela vai compartilhar para a gente como é que ela chegou a ser essa mulher tão empoderada e por que que ela também acompanha a outras mulheres. É também coautora de um livro chamado Mães Pretas, Maternidade, Solo e Dororidade. Isso. Uma mulher que se descobriu aos 40 anos. Sim. Você vai depois contar pra gente o que que significa que descobrimento foi esse a partir dos Ok. 40 anos, sobretudo no Brasil, não? Porque essa idade é uma idade, né, 40 anos, é uma idade que no Brasil, Já mas é velha. deixamos aí, deixamos aí. A Nelly bom, de tantas frases bonitas que eu li sua, a gente vai, durante o percurso dessa live, profundizando nelas. Sobretudo porque é um tema muito importante que eu acredito que vai ajudar a muitas das mulheres que aqui estão, porque é muito importante que cada uma de nós reconheça o nosso poder, o poder interior que cada uma de nós traz. Por isso que me faz muito feliz, né, que você esteja aqui, porque o que você vai compartilhar, eu tenho certeza que é muito importante para muitas mulheres que vão te escutar. Sobretudo nesses momentos que estamos, dentro de nada vai ser um ano novo, Sim. então esse momento da gente, né, projetar novos desejos. Então, eu acredito que vai ser maravilhoso. Bom, Nelly também é co-criadora de Digitais Pretas. Ela também vai estar contando pra gente o que significa esses Digitais Pretas, como que surgiu essa ideia. Bom, Uhum. já chega. Agora é com você, Nelly. Vamos lá, Nelly. Quem é Nelly? Então, antes de tudo, eu quero desejar uma boa tarde, uma boa noite a todos, a todas e a todos que estão aqui conosco. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, me sinto muito lisonjeada. E é engraçado, sabe, Keila, que eu sou uma mulher que, se tu fosse falar com a Anélis de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, eu jamais entenderia que alguém, em algum momento, poderia parar para me ouvir. Porque nós vivemos ainda, infelizmente, numa sociedade que valoriza coisas que são muito supérfluas, né? Coisas que não têm conteúdo, imagens produzidas, criadas, exaltadas de uma forma errada. E eu cresci nesse meio, cresci nesse ambiente onde a minha pessoa, a minha imagem, a minha cor, o meu biotipo não combinava. Então, automaticamente, quando eu vim para a rede social por um caso de necessidade, pela pandemia, enfim, eu achei que quem vai parar para me ouvir? Então, hoje, estar aqui, né, ter sido convidada por vocês, e tantas outras pessoas que eu recebo esse feedback positivo, me faz muito feliz e sim, faz com que eu continue aqui fazendo esse ato de resistência diário, que é mostrar minha cara preta na rede social e mostrar que sim, é possível. A gente pode se reinventar a qualquer momento. No meu caso, foi aos 40 anos. Para muitas, isso pode acontecer aos 10, aos 20, aos 50, aos 70. Não tem idade para a gente se descobrir. E quando tu me sugeriu um título, eu falo muito de despertar poder. Eu entendo que todas nós, principalmente nós mulheres, temos um poder inenarrável dentro de nós. Só que por vivermos num ambiente que muitas vezes não valoriza isso, e às vezes são coisas tão pequenas, é uma palavra assim, gente, você não pode, isso não é para ti. Tá, mas quem é tu para fazer isso? Isso trava a gente de tal forma que leva isso para a vida inteira. E aí a gente vai se diminuindo, vai se apagando, vai se anulando e vai fazendo com que este poder que todas nós temos e que nós devemos ao decorrer da nossa vida
fazer com que ele cresça, ele vai ali, murchando, murchando. Então, eu entendi, há 2 anos atrás, quando eu me descobri com força, com voz, e, né, principalmente quando eu me descobri uma mulher preta, que eu tinha 2 opções no meu caminho. Me manter, né, sendo moldada pelo outro, entrando na caixinha que era permitida para mim. Eu sou uma mulher de quase 1,80 m e eu acho que eu entrava numa caixinha que era para 1,5 m e olhe lá. Ou ocupar, né, esse espaço que nem existia, mas eu queria criar, eu queria fazer alguma coisa. Então, ocupar esse espaço, fazendo com que aquela minha voz, que naquele momento eu achava que era inexistente, conseguisse alcançar outras pessoas. E é isso que eu tenho feito, esse que tem sido o meu propósito. E eu tenho certeza absoluta, Keila, que eu estou no meu melhor momento agora, porque hoje eu sei até onde eu quero chegar. Uau! Escutando você, vejo que você fala desde da tua essência, da tua própria identidade. Ou seja, você realmente se descobriu e assumiu simplesmente o que você é e a falar. Como foi que você chegou aí, Nelly? Então, a socos, trancos e barrancos. Se essa expressão existe aí. Deixa eu tentar resumir um pouco da minha história. Eu sou filha de mãe solo, fui criada por 3 mulheres, minha mãe, minha tia e minha avó, e sempre tive mulheres como uma referência de força muito grande. E entendo que essa é uma referência que é nítida para muitas mulheres como eu. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha essas mulheres como força, como carinho, né, como aconchego, eu também via uma solidão, sabe? Eu via que eram mulheres que tinham que se tornar duras para conseguir aguentar, né, as dificuldades, que muitas vezes tinham que se contentar com pouco porque era só aquilo que tinham e automaticamente não se permitiam nem a sonhar muito mais porque para nós não era permitido sonhar. E aí, quando eu vim, né, desde pequena, meio metida, né, sabe aquela criança que queria fazer coisa diferente? Eu era assim. Só que eu não entendia o que era isso, sabe? Eu me questionava algumas coisas, mas eu não entendia o que era, mas eu estava sempre questionando. Sim. E isso fez com que muitas vezes eu fosse taxada como metida, como nojenta, como abusada, porque tu não pode ser a mesma, entendeu? E nesse meio tempo eu comecei a empreender. Quer dizer, desde pequena eu já fazia algumas coisas, mas oficialmente comecei a empreender aos 19. Só que eu fui entender que eu empreendia há 2 anos atrás, que eu empreendia desde os 19. Porque para muitas jovens, o empreender é simplesmente, eu quero sair final de semana, então eu vou vender tal coisa, eu vou arrumar o cabelo da amiga, eu vou fazer a unha da vizinha. E isso era um modo de eu ter um dinheiro. Na época eu comecei a fazer cabelo, eu era cabeleireira. E só que eu não me via nesse status, porque não era permitido. Na minha família nunca teve ninguém que teve negócio. Eu sempre cresci ouvindo que eu tinha que trabalhar, ter o meu salário, garantir as férias, daqui a tanto tempo me aposentar e morrer. Ponto. Só isso. É o resumo. Exatamente. Essa é a tua vida. E aí, quando eu venho com essas referências de mulheres, né, que trabalharam, a minha tia não aprendeu a ler, né, hoje ela tem 85 anos, até hoje é uma mulher analfabeta. A minha mãe, que foi uma das mais novas da família, sim, ela conseguiu ter um curso técnico, ela é enfermeira, mas sempre foi aquilo ali, ó, trabalho, casa, família, e é isso aí, estabilidade, tudo certo. Sim. Aí quando eu vim querendo ousar, eu tive essas, mas será? Mas o quê? O que você tá querendo? E aí automaticamente, pela falta de referência também, eu não conseguia me ver num lugar de destaque. Então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente, mas eu me privava porque, tipo, já tem alguém que fez isso? Será que tá certo? Será que é pra mim? Então a gente se segura.
passou os anos, né? Empreendi, deu certo, fali, tentei de novo e assim foi indo. E alguns anos depois eu vim morar em Gramado. Gramado, Serra Gaúcha, né? Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Para quem conhece, né? Para quem conhece o Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma menor população negra e a Serra Gaúcha é menor ainda. Então, assim, eu brinco que quando eu vim morar aqui, nós éramos em 30 negros na cidade. Dentre esses 30, 3 era eu, meu filho e minha filha. Então, quando nós saíamos na rua, ou nós éramos, tipo, apontados como ETs, ou simplesmente as pessoas nos invisibilizavam. Então, eram os extremos. E quando eu vim para cá, eu estava já passando por um processo de inquietações. Tinha sofrido racismo desde a minha infância, porém eu não entendia que aquilo era racismo. Eu não tinha consciência racial. Eu não tinha uma base, um letramento racial para conseguir distinguir o que era culpa minha e o que era culpa do outro. Então, Keila, muitas vezes eu sofri calada, eu chorei dentro do meu quarto e eu achava que quando eu não era escolhida na escola, quando me xingavam, quando falavam mal do meu cabelo, de tudo de mim, todos eram culpas minhas. Eram coisas que eu tinha feito de errado, e aquilo vai machucando, vai acumulando e vai fazendo com que a gente cada vez mais consiga travar. Então, tu vai até onde é permitido ao outro. E aí, como eu disse, quando eu vim para Gramado, eu já estava num momento que eu estava muito estressada com essas coisas. E o meu marido é descendente de alemães, e aí nós íamos nos ambientes, nós frequentávamos vários ambientes um pouco mais elitizados, e era normal eu estar ali e as pessoas passarem por cima de mim quase e não me cumprimentarem. Aí no início eu achava que, ai, não me viu. Ai, mas eu não estava, sei lá, com a roupa direita. Ai, mas será? Ah, mas por quê? Sabe? E aquilo começou a me irritar, de chegar nos ambientes e sempre só eu. Ou, né, quando tinha uma outra mulher negra, ela estava servindo, né, era, enfim, faxineira, era cozinheira, alguma coisa. Sim. E aquilo foi me fazendo achar estranho as situações. Logo que eu vim para cá, eu vim mais ou menos um ano, né, a gente montou uma loja, a gente começou a montar um negócio pela necessidade, né, porque eu estava aqui, tinha filho pequeno, aqui é uma cidade turística, então os horários são muito puxados, então nós começamos com a loja, eu comecei como sacoleira, e logo após eu consegui com muita dificuldade, mas com muito orgulho, ter uma loja aqui na cidade. Eu bato no peito com, meu Deus, com todo o orgulho do mundo de que eu sou a primeira e talvez ainda seja a única mulher negra a ter uma loja nessa cidade, aqui no centro da cidade, uma loja de roupas. E aí, todos isso começou a bater novamente. As pessoas iam na loja, claro, quem me conhecia, já me conhecia, mas quem não conhecia, chegava e perguntava quem é a dona, quem é a proprietária, quem é responsável, nunca era eu. E aí, a gente pensa, em qual momento da vida que não é possível eu ser a dona daquele estabelecimento? Qual que é a regra que foi dita que eu, por ser uma mulher negra, eu não posso ter uma loja, eu não posso ser a dona de um negócio? Tá? Recordando que isso é a pura realidade do Brasil, né? Não, e isso não é em 1800, tá? Estamos falando... A minha loja eu abri em 2017, tá? Então, tipo, faz muito pouco tempo. E aí, como é que eu venho para a rede social? Né? Tinha loja, aconteciam essas questões todas. Eu me recordo muito de que quando eu abri a loja ali, naquele momento eu entendi que eu era uma empresária. Porque todos os anos que eu tinha vivido antes, sacoleira, cabeleireira, não tinha nada, não era nada. Porque no momento que eu tive o aval, né? Foi o aval de ter ali uma loja com o meu nome, aí sim, parece que eu estava provando para o mundo que eu tinha um negócio. E essa é uma questão, sabe, Keila, que muitas mulheres que empreendem, e eu vejo muito isso no Brasil, tem mulheres que a vida inteira são empreendedoras, mas elas não têm o aval da sociedade.
elas não têm o CNPJ, elas não têm o registro, elas não têm a sacolinha com a embalagem com o nome delas. E tudo isso faz com que elas se diminuam, porque para o outro ela não existe. E não entendeu? se cita a profissional que ela é. Exato, exato. E eu tive essa assinatura, esse comprovante, quando eu tive, né, essa placa da minha loja. E quando eu vi a placa, eu pensei, meu Deus, eu consegui, mas ao mesmo tempo que responsabilidade, porque não é a Nelis que está aqui. É a mãe da Nelis, é a tia da Nelis, é a avó da Nelis, é a filha, é o filho, é a vizinha que foi lá, comprou a primeira vez, é a minha prima que mesmo que não tenha apostado, mas ela sabe que eu vou inspirar. Então, a gente tem que entender que os nossos atos hoje não é só uma pessoa que está fazendo, tem muita gente por trás. É uma comunidade, é uma aldeia inteira que depende e muitas vezes se inspira numa ação, numa atitude, numa palavra. E aquela responsabilidade fez com que eu literalmente me sobrecarregasse. Porque aí chega naquele nível de que será que esse lugar é para mim? Será que esse espaço ele serve para mim? Será que eu tenho capacidade de estar ali? E aí bate nas pessoas chegarem e perguntarem quem tu é, né? De eu ter que estar todo dia comprovando de que eu tenho capacidade de estar naquele ambiente ali. E isso foi pesando. Eu comecei a ter um nível de estresse altíssimo, a começar a ter muitas brigas em casa, porque eu precisava dar conta, eu precisava fazer dar certo. Eu viajava 15 horas da minha cidade até a capital paulista para comprar os tecidos, comprar as roupas. Vinha já vendendo tudo dentro do carro, chegava, montava a loja, botava tudo no lugar. Eu também sou professora de dança também, eu acho que no currículo da Keila ela não botou, também sou professora de dança. Então chegava, era mãe, era dona de casa, era professora de dança, era vitrinista, era tudo junto, faxineira da loja. Passista também. Por favor, não deixe de fora, por favor. Passista também. Agora passista aposentada porque os joelhos não aguentam mais. E isso foi fazendo com que eu ficasse cansada. Tinha uma menina que me ajudava, eu falo pra caramba, tá? Keila, qualquer coisa tu faz um sinal assim, ó. Deu. Não, tranquila. Vamos chegar e eu quero que você realmente vá contando, porque eu quero que a mulher que te escute, que ela possa ir identificando nela isso que é muito comum, que você está falando dos medos, dessa insegurança, de ultrapassar tudo isso e chegar a ser quem hoje você é. Exatamente. Então, eu tinha uma menina que me ajudava na loja, na parte de marketing, porque sempre fui, né, como estou falando aqui, sempre fui muito metida. Eu sempre quis coisas que na época eu nem entendi o que eram. Hoje eu entendo o que essas coisas são. Eu acho que quando a gente nasce mulher, pobre e preta no Brasil, ou tu tem que ter 2 peitos e meter à frente, ser ousada, ou a gente é consumida, né? Eu não entendi esse tipo de coisa. Eu tentava, eu queria, só que eu não tinha muito essa confiança. Mas mesmo assim, comendo pelas beiradas, eu ia. Tinha uma menina que me ajudava na loja, na questão de marketing, ela falou, Nelis, quem sabe você vira uma blogueira? E eu, blogueira? Esta pessoa? Não, né? Não, tu tem perfil, tu sabe falar, mas aí bate. Quantas mulheres em, sei lá, 2018, 2019, negras, estavam na rede social falando alguma coisa? Pouquíssimas. Quantas dessas tinham, pareciam comigo, digo assim, na idade, né, no perfil, porque tem tudo isso, porque se é uma jovem é fácil, estar ali rebolando é fácil, mas eu não queria ser assim, eu queria ser só eu. Você está levantando muito do que são as crenças, essas falsas crenças que passam muito pela nossa cabeça, né? Eu digo nossa porque passa, todos nós temos esses medos, né? Você está falando aí de algo que é muito comum, idade,
falando de que eu com esse rosto, Aham, dessa cor, sim, ou seja, fazendo comparações. sim. Interessantíssimo Gente, assim, ó, isso. Keila Cristina, eu falava assim, ó, eu tenho linha de expressão, né? E eu olhava, toda vez que eu parecia fazer um vídeo, eu dizia, meu Deus do céu, olha ali, ó. Eles vão ficar olhando para as minhas marcas. Gente, eu tô sem filtro, né? Mas eu era, se tu for ver as minhas primeiras lives, todas eram com filtro. Porque parece que aquilo ali dava uma, uma Segurança. enfeitada. Exatamente, dava uma enfeitada e eu me sentia melhor. Porque eu não me sentia segura de estar ali. Foi um processo árduo, né? Porque, como eu disse, o fato de estar na rede social, a gente vai se comparar. Infelizmente, eu acho que se tiver uma pessoa que estiver aqui na live, que pode comentar aí, que já fez algum vídeo, alguma live, alguma coisa, e que não ficou se questionando, dizendo assim, gente, mas a outra é mais bonita, mas será que... Eu acho que não existe essa pessoa. Não existe essa Exatamente. mulher. Tá? Você descreveu muito bem, Nelis, nesse processo, né? Quando você começou com todas essas crenças limitantes, com todos esses medos, com todas essas Sim. comparações, como é que foi que você conseguiu vencer tudo isso? É um dia após o outro, sinceramente. Eu estou. Eu comecei. Eu digo que meu dia, primeiro dia oficial na rede social foi dia 21 de março de 2020. Tá? Então, tem 2 anos e meio. Eu acho que foi um momento que foi eu despida de qualquer coisa. Porque, como eu falei, a rede social para mim era um espaço jovem, era um espaço glamuroso, pode até não ser verdade, mas que as pessoas mostravam um glamour no restaurante, na praia, na viagem, aquela coisa e tal, e é um espaço predominantemente branco, né? E aí, me vendo com todas as minhas características, com todas as minhas bagagens, com todos os meus traumas, pensei, jamais alguém vai me olhar. Então, por mais que eu já tivesse uma vida, já tinha um perfil, já tinha postagem, já tinha, como tu mesmo falou, da questão do carnaval, fui passista, fui rainha de carnaval, tinha loja, mas eu não mostrava a minha essência. Eu mostrava a passista, a rainha, a dona da loja, mas a Nelis ninguém conhecia. Então, quando veio a pandemia, já tinha, como eu falei, tinha sido questionada, né, pela questão de ser blogueirinha ali, mas eu não me identificava com aquele espaço. Quando veio a pandemia, um simples dia eu fiz uma postagem totalmente descabelada, uma foto preto e branco horrível, com a olheira lá no queixo. E aí eu postei, sei lá, que eu queria desabafar com alguém, mas eu pensei, ninguém me escuta mesmo, ninguém vai dar bola. Ou E sabe, seja, você fez essa live você mesma, você não, com eu a sua essência, fiz uma foto sem minha, filtro. murcha, horrível. E pior é que teve 3 ou 11 pessoas. Mentira, teve mais. Que se identificaram, sabe? E aí eu fiquei assim, tipo, oi? Alguém me ouviu, sabe? Aquele alguém me ouviu, me tocou. E pior é que aquele ouviu, teve as pessoas que chegaram assim, ó. Eu tô sentindo a mesma coisa, eu tô passando pela mesma coisa, eu já te escuto. Quando falaram eu já te escuto, eu pensei, caraca, eu não sou invisível, Uau, sabe? Eu uau, não sou uau. invisível porque a gente está tão apegada a esses estereótipos que eu falei, que a gente acha que a gente é invisível no meio da multidão. E eu achava que eu era isso. E a hora que eu tive esse feedback, assim, eu entendi, para aí, tem alguém que te escuta? Então, quem sabe tu faz isso de novo? Me borrando. Mas eu fiz. Mas eu fiz. E aí eu comecei a ter um cuidado, eu comecei a planejar um pouco o que eu ia falar. Não ser fake, porque eu nunca fui fake. E eu levanto muito isso, que a gente tem que ser muito natural. Se eu não tô afim de falar, eu não vou falar e ponto. Você tá entendendo? Mas
essa naturalidade, que eu estava cansada muito dessas questões do perfeitinho, tudo, né? Sim. E aí eu comecei. Então foi a partir disso que eu comecei a usar a rede social, morrendo de medo, Tinha muito medo. entendeu? Mas E apesar de tanto medo, você foi simplesmente você. sim. E aí isso foi em março, e eu, como eu falei, o que eu pensei? Vou falar de empoderamento, vou falar deste meu processo, que é uma descoberta minha, né? Porque, querendo ou não, eu já fazia isso dentro da minha loja, com as minhas clientes, eu já fazia com que elas se sentissem melhores, indiferente de comprar roupa ou não, mostrando que elas eram pessoas e não tinham que estar sempre moldadas pelo outro. Tipo, aí todo mundo usa desse jeito, tem que usar assim, só porque é o padrão. Por ser professora de dança também, eu tinha também essa questão com as minhas alunas, então eu já fazia esse trabalho de empoderamento sem entender o que era. E eu comecei a trazer isso para a rede social, falar desse meu processo, falar dessas coisas das minhas amigas, das minhas meninas aqui. Só que 3 meses depois, 2 meses, 3 meses depois, veio a morte do George Floyd, né? George Floyd, aquele homem negro que foi assassinado nos Estados Unidos, né? Que foi sufocado. E aquilo ali foi um outro momento muito marcante na minha vida, no qual eu, como já havia falado aqui, eu estava num processo já de alguns anos, eu estava passando pela transição capilar, eu estava num ambiente, né, numa cidade que é predominantemente branca, e eu me questionava muitas vezes do meu lugar, de outros, tá, mas por que não tem? E quando houve a morte dele e aquela comoção mundial, eu comecei a perguntar que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem é morto de bala perdida. E por que está acontecendo isso lá, né? O que está acontecendo lá que é diferente do que acontece aqui? E aquilo me fez ficar pensando e relembrando coisas que eu tinha vivido na minha vida, na minha história. E aí eu dei por conta que muitos dos episódios que tinham me ferido, que tinham me marcado, eram episódios de racismo. E aquilo, assim, aquele dia, Geila, foi um dia de uma dor, literalmente uma dor mesmo, uma dor física que eu senti dentro de mim, porque eu comecei a relembrar coisas que eu tinha vivido na minha infância, momentos de humilhação, de desprezo, de espancamento mesmo. Eu apanhei na escola, tudo, e que eu simplesmente tinha apagado na minha memória. Tinha apagado, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu disse assim, gente, eu vivi uma vida inteira sendo outra pessoa, porque sendo eu, doía. Então é melhor ser outra, a outra que é aceitável, a outra que não questiona, a outra que baixa a cabeça, porque essa todo mundo gosta, entendeu? Aceito, sim, Então, sim. Mas não é você, não, não é você na sua essência, não não, é você feliz. nem pouco. Para vocês terem noção, eu fui passista de escola de samba por 22 anos, Nada mais, desfilei muito. que 22 anos. Desfilei muitos anos, enfim, com roupas enormes. E, e no carnaval eu usava, né, tapa-sexo, tudo, mas na praia eu não usava biquíni, porque aí na praia era eu, entendeu? Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, o que acontece? Muitas mulheres que estão aqui, que estão ouvindo Bem-vindas. agora, ou que vão ouvir depois, se questione, se questione. Você está fazendo as coisas para o seu bem, para lhe agradar, para lhe acarinhar, ou porque é para o outro? Eu amo o carnaval, sou apaixonada, mas no decorrer dos anos eu comecei a entender, eu estava fazendo aquilo por mim ou pelos outros, entendeu? Então, muitas
coisas que fiz, o meu processo capilar, a questão do corpo, tudo isso. Aí está a questão do despertar o nosso poder. Quando a gente não sabe quem a gente é levado. A gente é levado pelo que os outros falam, qualquer questionamento a gente fica na dúvida e vai. Então, é muito importante a gente parar 5 minutos, 1 hora, enfim, um tempo que permitir e parar e olhar para a gente. Isso foi meu divisor de águas. Eu parei, olhei, identifiquei as dores, porque é muito difícil, né, Keila? A gente identificar as dores. Porque quem quer sentir dor? Ninguém quer. Então, quando a gente identifica as dores, a gente sabe que a partir daquele momento a gente pode ter a opção de continuar sentindo-as ou modificar a nossa visão. Processo E eu comecei, esse processo de consciência, Exatamente. de ser consciente dessa dor, de poder identificá-la e depois, como bem você está falando, né, poder decidir o que eu vou fazer com ela depois Com disso. certeza. Claro que não é um processo fácil, mas vale muito a pena. É diário. É diário. diário. Para você ter uma noção, assim, eu comecei isso, né, eu estava com 40, 41, há 2 anos atrás, até hoje, todos os dias, eu me acordo de manhã, eu vejo imagens que me inspiram, eu vejo frases que me inspiram, eu ouço mantra, eu estou sempre trabalhando a minha energia para com que eu não me contamine novamente. Porque trocar, né, fazer essa mudança de pensamento de 40 anos, Fia, não é assim. Toda uma vida, exatamente. Que importante o que você está comentando, né, Liz? E para as que nos estão escutando, para as que nos escutarão, a importância de poder parar e se olhar e de identificar o que é que você está fazendo da sua própria vida, né? Se realmente, do jeito que você está feliz com como está indo sua vida, parar e ter a valentia de ver o que realmente está aí, essa ferida, né? Muitas vezes a gente traz essa ferida da infância, essa ferida que ela não cicatriza se você não limpa, se você realmente não passa por esse processo de curar, porque a partir do momento que você identifica, já é um passo enorme. Sim. Exatamente. Ai, Nelis. Então, hoje você também acompanha outras mulheres a passar por esse processo, né, que você passou, e para descobrir, para despertar esse poder, você criou essa comunidade de digitais pretas. Sim. E conta pra gente, Nelis, como é que você faz para que essa mulher ela possa olhar para si mesma e ela descobrir esse poder? Porque vale ressaltar que todas temos esse poder, ele está em nós. Não existe nenhuma mulher branca, preta, baixa, gorda, bonita, feia que não tenha esse poder. Todas temos esse poder. Então, como é que é, Nelly, que você faz? Como é que você ajuda essa mulher a ela voltar a si mesma e a fazer com que esse poder desperte? Desperte. Uma coisa que eu queria frisar, que eu acho que é importante, Keila, é o seguinte. Infelizmente, a gente está, né, a gente vive em sociedade, né? Então, como eu falo, esses processos de transformação que você falou, quando é que eu despertei, quando é que eu modifiquei, e eu falo que isso é um exercício diário, porque sim, muitas pessoas, eu entendo que tudo é processos, né? Eu passei por o meu processo, essa transformação aos 40, tem pessoas que talvez não tenham passado ainda, talvez que morram e não descobrem, e tudo certo, né? Uma coisa que eu acho só importante deixar frisado aqui é o seguinte, a gente tem que conseguir manter o nosso equilíbrio e nos manter o máximo possível blindados dessas vibrações. Porque vão ter todos os dias testes pra gente. Para ver se a gente está certa do que a gente quer
se a gente está caminhando no trilho certo ou se a gente vai voltar. Porque é muito mais fácil a gente voltar para essa zona de conforto, onde a gente só baixa a cabeça, onde a gente não modifica, onde a gente não busca a transformação, onde a gente não muda, não busca esse sucesso. É muito mais fácil do que ousar e simplesmente se jogar, né, num ambiente onde a gente não conhece. Então, a minha dica, se eu posso dar uma dica aqui, é isso. Observe o que você está consumindo. Observe quem está à sua volta e se blinde, né? Tenha isso, indiferente da sua crença. Acredite num poder maior, no seu poder e em poderes assim, na natureza, é em Deus, é em Buda, enfim. Acredite em algo a mais para você conseguir ir em frente e nunca mais voltar a ser a mesma. Esteja cada dia renovando e sendo a melhor versão. Voltando, que eu me empolgo a falar às vezes. Olha a pessoa que não falava, né? Olha aqui, a pessoa que não falava era tímida, era isso. Mas isso Enfim, isso é maravilhoso, porque você, com o testemunho, não tem aquela frase que as palavras comovem e os testemunhos arrastam? A gente quer ver isso, a gente quer ver exemplos, a gente quer realmente saber, funcionou com ela está comprovando, comigo também vai funcionar. Isso é o poder do crer, não, do crer em uma mesma. Exatamente. E, enfim, das digitais. O que acontece? Quando eu vim para a rede social, depois da morte de George Floyd, quando eu me descobri uma mulher preta, e eu comecei a usar minha rede social, eu, sinceramente, eu não acho hoje que eu levante uma bandeira. Eu levanto, sim, eu falo, sim, de mulheres que precisam entender quem elas são, tá? E, claro, eu sou uma mulher negra e eu entendo que no momento que eu começo a estar aqui falando, indiferente do que eu esteja falando, Keila, a minha cara mostra quem eu sou. A minha história mostra quem eu sou. E por estar num ambiente digital, eu comecei a entender que eu estava consumindo produtos, conteúdos que não cabiam mais naquele processo que eu estava vivendo, naquela transformação que eu estava vivendo. E eu comecei a buscar inspirações. Uma dica também para você, dica 2, tá? Se você quer chegar a algum lugar, se alimente de um conteúdo que vá lhe fazer bem. Então, eu comecei a buscar criadoras de conteúdo, buscar outras mulheres, empreendedoras, empresárias negras que estavam fazendo alguma coisa. Exatamente, como referência. Só que aí, o que eu entendia? Comecei a conversar com elas, fazer lives, eu entendia que elas não tinham o quê? Números. Porque querendo ou não, a gente está num mundo capitalista, né? Então a gente tem que ser vista para que o nosso produto seja visto, seja vendido. E aí depois de tantos contatos com tantas mulheres, eu no final de 2020, mais exatamente no dia 10 de dezembro de 2020, foi ao ar primeiro a postagem no perfil das Digitais Pretas, que vinha como um coletivo para empoderamento de mulheres pretas. Porque qual que era a dúvida que eu tinha naquele momento? Uhum. Eu demorei 40 anos para chegar até aqui. Quantas mulheres talvez estejam passando por isso? Será que eu gritando sozinha, eu vou chegar a quantas pessoas? Mas se eu gritar com a Keila, se eu gritar com a Maria, se eu gritar com a Joana, se as nossas vozes estivermos juntas, vai ser mais fácil. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul. A Keila tá lá na Espanha. A Joana tá lá em Salvador. Então, vai ser mais fácil nós, unidas, conseguirmos fazer com que outras mulheres se sintam também fortalecidas, empoderadas e saibam que elas podem usar a voz dela. Porque também tem isso, né? Ai, será que é permitido? Será que alguém vai ouvir? Porque eu já vivi isso e as meninas também já viveram. Então, a gente se juntou, né? Éramos em torno de 30 meninas na época. 30? Uhum. 30, começamos com 30 e pouquinhas. E foi isso, né? As Digitais nasceu como um grupo voltado a empoderamento de mulheres negras para dar visibilidade para afroempreendedoras. E uma coisa que eu acho que é muito importante é mostrar que o nosso lugar é onde a gente quiser estar, né?
que não é porque eu sou uma mulher negra que eu tenho que ser somente a professora, somente a secretária, somente a faxineira, não. Se eu quiser ser a doutora, a astronauta, a dona de casa, sim, eu vou ser quem eu quiser ser. Então a gente levantou muito. Você estava lembrando dessa frase fazendo publicidade para Barbie? Estava lembrando justamente dessa frase, né? Você pode ser o que você quer ser. Exatamente, exatamente. Porque para nós não foi permitido, né? Nem sonhar, né? Imagina ser. E quando a gente. Oi? Ai, sim, 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 sim. Uau! Gente, já acabou, já deu uma hora? Não, falta ainda 15 Ah, bom. minutos. Eu me empolgo falando, Karine. Tranquila, no, 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 tranquila, tranquila, sino que Ok. me estoy uniendo ya para que vayan Nelly, o que significa para você essa frase? Hoje eu me entendo como um agente de transformação. Eu passei muito tempo da minha vida sem entender quem eu era. Então, no momento que eu entendi quem eu era, eu entendi também uma outra coisa. Eu tenho a obrigação de fazer com que outras pessoas passem por esse processo. Então, hoje, esta é a minha missão aqui. É fazer com que mulheres, indiferente da cor delas, indiferente do estado delas, indiferente da idade delas, consigam olhar para dentro delas, ver todas as feridas que elas têm, identifique, cure e a partir daquilo ali desperte. É esse meu papel. Não posso colocar coraçãozinho aqui, mas coloco aí. Porque que bonito, que sim, Cristi. Que bonito deixar essa mensagem, porque parece que é algo tão banal, é algo que se escuta tanto, mas é tão importante que realmente nós mulheres possamos ter essa experiência. Como você mesmo disse, com você foi com 40, comigo foi com 37. Pode ser que tenha alguma mulher que tenha 50 anos e que ainda não passou por esse processo, ou pode ser que tenha outra que tenha 18 anos, que, por favor, que agarre essa oportunidade, não de escutar através de você a sua história, e que hoje cada uma delas possa fazer um pequeno exercício, não de se olhar. Sim, é muito importante. Tão importante, e como iniciamos essa live falando, dentro de nada vai chegar janeiro, né? Janeiro parece que é o mês da gente começar a ter novas ideias, novos propósitos. Que não espere. Aqui, Cristi, Nelis, não precisamos esperar chegar janeiro para que as coisas comecem a mudar a nossa vida. A gente faz a mudança agora. E uma frase que eu uso muito é, mesmo sem ter referência, que sejamos nós a referência, né? Às vezes a gente busca algo tão longe, eu me inspiro. Eu sou apaixonada pela Beyoncé, pela Oprah. Ok, mas será que na tua cidade, no teu bairro, na tua família, não tem uma mulher que fez uma mudança, que tem uma história de superação, que tem algo que te interessa e que aquilo ali sirva de impulso para ti? Entendeu? E se não tiver, por que não pode ser tua primeira? Quem é que te disse que você não pode ser? Entendeu? Então, assim, escute a voz que existe dentro de você, né? E vá, siga. Às vezes tem coisas assim que, tipo, gente, é loucura. Mas para aí. Pensa, respira e faz com que essas ideias amadureçam. E sim, daí pode vir algo muito grande. Que maravilha. Sim, Ahí te han hecho un eu comentario. estava buscando aqui, Cristiane, verdade, somos tudo o que quiser. Eu não sei se antes, porque às vezes no meu Instagram, não sei, não aparece todas. No, acá hay una última. Último. Eu disse isso para uma colega ontem. Psiconilsa Rosa. Sim, a Nilza Rosa. Nilza Rosa. Não espera o Natal e Ano Novo para conseguir o que quer. Exatamente. Hoje, a partir de hoje. Não vamos esperar o janeiro para poder
fazer propósitos, não. Hoje, Agora. agora. E Claro. Y algo que es importante también, Keilita, es que todo el proceso que ella vivió, dice mucho de ella, que también lo comparta para que sirva como ejemplo a otras personas que de repente están pasando ese proceso, esa experiencia, y te acorta el camino, ¿no? Como dice ella, te acorta el camino de, no sé, pues, de las emociones que puedas estar viviendo en ese instante, ¿no? Sí, Exactamente. Bueno, gracias. Nelly, Vale. já vamos quase já terminando essa live. Que mensagem você quer deixar para as mulheres do mundo? Olha que chique, né? Falando para mulheres do mundo. Eita, Brasil! Você bem disse que há uns quantos anos atrás você mesmo não imaginaria que poderia estar aqui. E olha só, você vai deixar agora uma mensagem. Lo que logra la virtualidad, acercarnos a todos. Mira, somos mais de 18 países, verdade, Cristi? Sim. Sí, 18 legal, países, legal. dos Por favor, continentes. Nelis. Então, eu quero que você, que está aqui me ouvindo hoje, ou que vai ouvir essa mensagem depois, entenda. Todas nós nascemos abençoadas. Nós fomos escolhidas a dedo para estar aqui. Então, não deixe passar essa oportunidade. Valorize cada segundo do seu dia. Acorde de manhã e agradeça por essa oportunidade e faça com que esse seu dia valha a pena. Às vezes, você pode estar pesada, pode estar cansada porque ouviu de alguém, de algum lugar que você não podia. Mas tem gente que em algum lugar, mesmo que você não saiba, que precisa ouvir você, que precisa ouvir a sua voz, precisa ouvir as suas palavras, precisa das suas ações, precisa do seu sorriso. Então, valorize cada dia e saiba que você é um poder desde o primeiro momento que você foi concebido. Aproveite isso. Obrigada. Que bonito, que precioso. Gracias, Nelly. Heloísa disse amém, amém. Boa tarde a todos. Boa tarde, Heloísa. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Uau, que bonito, que precioso, de verdade. Que mensagem mais bonita. Obrigada. Muy. Emociona. Emociona porque muitas mulheres e compromisso, né? Diz Nilza Rosa. Isso é muito importante, sobretudo quando a gente vai fazer essa viagem a nós mesmas, ter esse compromisso, né? Bom, com essa mensagem tão bonito. Bom, eu já fecho a Cristi, porque esta é minha última live deste ano. Sim. Oi, verdade? Sim, Nos Nelly. Despedimos com você, porque Brasil já só de janeiro. Ah, qué buena despedida, entonces. Qué buena despedida. Sim, agora só voltamos em janeiro. Pero, ojo, mujeres, que todavía hay, mañana mismo hay mujeres con historias para contar. ¿A que sí, Cristi? Seguimos, Sí. Mañana tenemos bueno, pero mañana Mujeres con Historia para Contar la van a ver de YouTube, porque es nuestra compañera de Ecuador, que su invitada no maneja el Instagram, entonces nos ha pedido por favor que lo hagamos por Zoom. Entonces mañana va a ser transmitido por YouTube, directamente por YouTube. Pois então, comunidade brasileira, amanhã tem mais Mulheres com Histórias para Contar, diretamente do YouTube de Mulheres com Histórias para Contar. Assim que, como sempre falo aqui, Nelis, eu sempre falo aqui que há para todos os gostos. Estamos mais de... Y venimos renovadas el 2023, porque con todo el 2023. Sí. Y el 28, ¿se puede decir del día 28 o todavía no? Claro que sí. El 28 tenemos nuestra despedida de todas las embajadoras. Un momentazo.
Hoy hemos, no sé si se puede decir, Cristi, hoy hemos recibido un certificado tan bonito, a que sí, a mí me ha encantado. A mí me ha Sí, encantado. Hoje, sí, sí, né, sí. Claro que Karina, sí, que é sí, sí. a idealizadora desse Sim. projeto, mandou a cada uma de nós um certificado por ser embaixadora, né, no meu caso de Ai, Brasil, que Cristi de legal. Peru. Parabéns. Então, Sí, a sí, que sí, un sí, certificado muy bonito, ¿no? Conmemorando pues realmente un año, bueno, en el caso de algunas un año, en mi caso, aunque parezca que no, 2 años en Ai, Mujeres con Historia para Contar. Y realmente sí, o sea, hemos caminado bastante y es el 28 vamos a uhum. compartir un poco de ese camino, ¿no? De ese camino y todo lo que nos ha traído de bueno para esta gran Ai, organización de Mujeres con Historia parabéns, para Contar. parabéns. quando você compartilha, né, ele lembra também o que é esse projeto, né? Mulheres que se apoiam, mulheres que dão espaço para mais Uhum, mulheres poderem contar desde a sua essência, como com você certeza. bem contou, exemplificou, testemunhou, Sim. deixar esse espaço que é tão importante para que a mulher tenha voz e para que outras também se inspirem, se motivem Uhum. e que vejam que é possível. Sim, É possível exatamente. trazer casos como o seu, é justamente Sim. para isso, para motivar, para inspirar a outra mulher, para que ela se volte assim e diga: olha, Nélissa conseguiu, eu também vou conseguir. E como tem Nélis, tem Cristi, tem Keilas, tem Marias, todos podemos Com conseguir. certeza. Así Todas. que já Y uno nunca sabe en qué momento llega ese mensaje al corazón de la otra persona que lo Exato. necesitaba escuchar. você já sabe que você tem aqui as portas abertas de Mulheres com Histórias para Contar, Obrigada. Mulheres para Histórias para Contar com Brasil. Igual también, exactamente. A todas las personas, a toda aquella mujer que siente Hum, ganas de querer contar algo, que nos sim. contacte en el Instagram, en el privado, y nos contactamos nosotros con ustedes para Isso. poner Muito una fecha obrigada. para el encuentro. Bom, eu tenho Muito que obrigada. estar aqui. Nelis, te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por você ter compartilhado desde o seu coração. Mais uma vez, você tem esse espaço aberto, por favor. Muito bem. Traz mais mulheres também para que Sim. possam também compartilhar. O Brasil, o mundo, estamos necessitando de histórias motivadoras. Porque se você liga a Exato. televisão, aqui sim, Exato. Cristi, é tanta coisa triste, Sí, guerras, não sei o quê. Por favor, que mais mulheres contemos nossas vitórias. exacto. Historias inspiradoras, buenas, de triunfo, motivadoras, realmente historias que te llegan al corazón, realmente, Eu como dice acho, eu Keila, tenho, na ¿no? verdade, até quando eu falei, né, que a gente tem que se inspirar em pessoas reais, eu tenho a sorte de ter hoje na minha companhia muitas mulheres que são reais, são humanas, são tocáveis e que têm histórias, assim, que precisam ser compartilhadas. Manda Sim, pra vamos voltar a conversar. Es importante eso que tú Sim. dices, Nelly, Sim, mujeres reales, ¿no? Mujeres reales, que realmente exato. han pasado por todo, ¿no? Eso es lo que realmente queremos Uhum, transmitir en este espacio, ¿no? Que somos mujeres Amém. todas exato. unas iguales a las E otras. se, No hay sem ninguna filtros, diferencia. sem filtros, que não passa, Bueno, yo sí me que hago horror, que filtro. não passa nada. Se quiere Sim, poner filtro, lo que importa es lo que sale de dentro hacia afuera, que no pasa nada los filtros. Pero también com es certeza. verdad Exactamente, que hay que ser exactamente. valiente, temos que ser valentes também para ser nós mesmas e desde a essência. E neles, hoje você foi esse exemplo claríssimo, né? O dia que tu, sem filtro, sem nada, descabelada, como tu falou, foi você mesmo, começou a chover. Exatamente. Exactamente. Exatamente. Gurias, muito obrigada pela oportunidade. Quero desejar para vocês um ótimo Natal, cheio de muito carinho, de muita saúde e que a gente possa já viver o 2023 agora, né? Como a gente falou, não deixar as coisas para o dia 1º, já colocar em prática, sair daqui, acabou a live, já chega em casa, já pega o caderninho, anota o que eu quero fazer, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar, né? Para já ter muito claro esses objetivos e começar a fazer com que eles se tornem reais o mais rápido possível, porque nós podemos. Nós
podemos. Bom, só quero agradecer a todas Gracias. as mulheres que estiveram aqui. Ó, tô vendo aqui Nilza Rosa, que está participando um montão. Nilza, vem aqui contar sua história, A Nilza menina. faz parte das Digitais Pretas. A Nilza, as Digitais Pretas, nós temos um suporte psicológico dentro do grupo. E a Nilza é uma das psicólogas que está lá para auxiliar as nossas componentes, né, com essa parte da saúde mental. Então, Pois ó, ela já, deve ter um montão de história para contar. Nilza, vem aqui, menina, vamos contar aqui uma história. Agéndala, Bueno, agéndala. Cris, muchas gracias. Bueno, aprovechar. No, Mandar gracias a todas, todos. Beijo. Gracias a mil. todas as companheiras. Gracias. beijo, obrigada. Desejar Feliz Natal. Gracias a todos Ah, por ¿el acompañarnos. qué? Perdón. Exactamente. Gracias Ay, sí, a sí, todas, digo, por sí, acompañarnos. gracias de corazón. Bueno, Beijo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todas, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Tchau. Bueno, si bien que vamos a ver nos antes, el 28, pero para la comunidad brasileña. Sim. Sí, sí, Beijo, sí. tchau, tchau. Beijo. Pero igualmente, que tengan Muchas linda gracias, fiesta. Cristi, muchas Cuídense. gracias. Linda fiesta. A ti, Gailita, gracias. Cuídense. Gracias, cuídense.